Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 19. Bons estudos! Na aula passada, nosso escritor, Machado, inventou uma história dentro de outra história. Lembra? Andréia começou a contar para Camila a história de uma série de televisão que havia assistido. Luzia Homem, a Bela Virago. A personagem principal, Luzia, ganhou o apelido de Luzia Homem por ser uma mulher forte, firme e decidida. Deixou o sertão por causa da seca. Para poder sustentar a mãe doente, aceitou trabalhar na construção de um presídio. Lá, conheceu dois homens, Alexandre e Crapiúna. Hoje, vamos saber como terminou a história de Luzia Homem. O papo das duas amigas continuava. Ontem você foi embora sem me contar com quem a Luzia Homem ficou no fim. Você imagina? Parece que o tal do Alexandre é um moço bem bom, né? Já o Crapiúna... O problema é que o Crapiúna, o tal do soldado, era um homem muito ruim. Ele achava que a Luzia Homem devia se entregar para ele. E a Luzia, coitada, era uma moça simples, mas muito séria. Ela só pensava em cuidar da mãe, uma pobre entrevada. E o Alexandre já era diferente. Era bom e ajudava muito ela. Então ela preferiu ele. Mas as coisas não saem fácil assim em novelas e séries. Quando foi um dia, estourou uma notícia. Alexandre, que era encarregado de guardar um armazém, tinha feito um roubo e foi para a cadeia. Aí começou a luta de Luzia Homem para salvar o Alexandre. Uma moça, despeitada porque o Alexandre não lhe dava bola, serviu de testemunha contra ele. Mas Luzia não desanimava. Para brigar, ela era uma onça. Quanto mais lutava para salvar o pobre da cadeia, ia se apegando a ele. E ela tinha tempo de ficar lutando, tendo que trabalhar na construção? Ah, eu ia esquecendo. Nesse pedaço, ela já não estava mais no trabalho pesado. Já tinha virado costureira, que é uma profissão mais feminina. Aí, até o jeitinho dela foi mudando, ficando mais doce. Mulher, quando ama, amolece. Porque duro com duro não faz bom muro. Mas o rapaz continuava preso. Continuava. Mas uma amiga dos dois descobriu o verdadeiro ladrão. Adivinha quem era? Camila gritou. O soldado Crapiúna. Ele mesmo. Bom, aí tudo se resolveu. O Alexandre saiu da cadeia e ganhou uma promoção. Aí os dois resolveram se casar e ir embora dali. Quer dizer que tudo acabou bem? Espere. Crapiúna tinha fugido da cadeia. Para se vingar daquela moça que descobrira a verdade, ele ficou tocaiando e viu quando a moça estava sozinha. Quando Crapiúna ia matar a vítima, Luzia acudiu e enfrentou ele. Aí juntou tudo. Amor, desejo, ódio
e o Crapiúna atacou a Luzia Homem. Ela não ia aceitar e foi lutando até o fim. Mas acabou assassinada por ele. Nossa, que coisa mais trágica, que exagero. Você acha? É uma história que você encontra todos os dias nos jornais. Puxa vida, amor, que história triste. Também, desde a situação inicial, dava pra ver que a vida da Luzia Homem não era fácil. Ela teve que lutar contra muitos inimigos. Acabou perdendo. Muitos inimigos? Mas o inimigo dela não era o Crapiúna? Bom... Não, peraí. Eu já sei o que você vai dizer. O Crapiúna era um dos inimigos. Ela teve que lutar contra a pobreza, a seca, o preconceito dos outros só por causa do jeitão dela. Isso mesmo. Tudo isso se juntou para criar o fato que complicou a vida dela. Que fato foi esse? Foi a prisão do Alexandre por causa do Crapiúna, claro. Mas tem uma outra coisa ainda que eu gostei muito na história, viu? É que do jeito que você escreve, a gente fica querendo saber o que vai acontecer depois. Isso se chama criar o suspense. Você vê que a Andréia cria e desfaz o suspense várias vezes. Uma amiga dos dois acabou descobrindo o verdadeiro ladrão. Adivinha quem era? O soldado Crapiúna. Ele mesmo. Já vi tudo. E no final tem outra cena de suspense. Veja só. O Alexandre saiu da cadeia e ganhou uma promoção. Aí os dois resolveram se casar e ir embora dali. Quer dizer que tudo acabou bem? Espere. Aí juntou tudo. Amor, desejo, ódio. E o Crapiúna atacou a Luzia Homem. Ela não ia aceitar e foi lutando até o fim, mas acabou assassinada por ele. E assim terminou a história da Bela Virago. Virago é o feminino de varão, como já vimos na aula passada. Mas a história tem outros exemplos. Palavras que têm apenas um gênero masculino ou feminino, mas que servem para indicar seres dos dois sexos. Por exemplo, Alexandre era a vítima do erro judiciário. Luzia Homem foi a vítima fatal de Crapiúna. Agora, repare nesta fala de Andréia. Uma moça, despeitada porque o Alexandre não lhe dava bola, serviu de testemunha contra ele. Mas Luzia não desanimava. Para brigar, ela era uma onça. Viu quantos substantivos? Agora repare neste aqui. Testemunha é uma palavra com um único gênero, que se refere a seres de ambos os sexos. E onça tem um gênero só. Se nós quisermos saber o sexo do bicho, basta acrescentar macho ou fêmea depois da palavra. E agora, voltemos ao nosso escritor. Eu não sei com o que você está implicando. A Cecília achou a minha história muito boa. Pois eu achei que você anda pisando na bola. Descobri um monte de erros. Como assim? Você vive falando pra mim de pronome reto pra cá, pronome oblíquo pra lá. Mas na sua história, até o da Andréia fica falando... E o Alexandre já era diferente. Era bom e ajudava muito ela. Então, ela preferiu ele. O certo seria dizer... E o Alexandre já era diferente. Era bom e ajudava-a muito. Então, ela o preferiu. É ou não é? Aí depende, Alencar. O que eu fiz foi escrever a língua falada, entende? Ia ficar estranho, Andréia, colocar tantos pronomes oblíquos. Aliás, quase ninguém fala assim. Mas afinal de contas, quando você escreve, não é a língua escrita? Só que nos diálogos eu tento dar a ideia que a pessoa está falando. Fui claro? Só se você me provar. Passar tudo da língua falada para a língua escrita. Peguei ele ou peguei-o? Que tal aceitar o desafio do Alencar
e passar o texto do Machado para a língua escrita. E que tal se você aproveitasse ainda para refletir um pouco sobre a história que acabamos de ver? Nossa, que coisa mais trágica, que exagero. Você acha? É uma história que você encontra todos os dias nos jornais. Você concorda com esse ponto de vista da Andréa? Você acha que realmente a história de Luzia Homem tem elementos assim tão atuais? Pense nisso enquanto você aguarda a nossa próxima e emocionante aula de língua portuguesa, porque esta vai ficando por aqui. Tchau!